Como vai? Bom estar com você nesse nosso encontro. Nós iremos, nesse momento, apresentar para vocês dois termos, que são termos bem importantes para que nós venhamos nos lembrar e que nós venhamos lançar mão deles, para que nós possamos começar a compreender o ambiente onde a ciência hermenêutica ela produz fruto e produz um bom fruto. Ambos os termos são da língua alemã. O primeiro deles, de uma pronúncia bem aportuguesada, você vai chamá-lo de Zeitgeist, todavia Zeitgeist. E o segundo deles é o Sitzenleben. Ambos os termos, com uma língua carregada, mas muito producente, vai nos auxiliar a compreendermos o ambiente, o momento que esse pensar hermenêutico estava sendo produzido ou foi produzido. Entendam bem, quando nós falamos das Sagradas Escrituras e vamos fazer esta análise para um texto que está temporalmente tão distante de nós, nós vamos analisar alguns critérios. O critério do ambiente, a ambiência vivencial onde o escritor pôde produzir esse escrito. Como era a sua cultura, como era a forma de se relacionar com as pessoas que o cercavam, como era a forma de se relacionar com a religiosidade da sua época. Então todo esse ambiente, ele precisa ser contemplado para que nós venhamos produzir um conhecimento hermenêutico que venha a ser equilibrado e que venha a ser respeitoso com aquilo que o texto está nos oferecendo. O primeiro deles, como eu havia pronunciado, que é o Zeitgeist, ou Zeitgeist, como você irá pronunciar, ele significa basicamente o chamado espírito da época. Compreenda bem, quando nós falamos espírito da época, nós não estamos falando de uma entidade. Compreenda muito bem isso. Você vai perceber essa ideia do espírito da época, o chamado sinal dos tempos, para que nós venhamos entender o que estava vigorando naquele momento, que trazia toda uma influência, um peso grandioso sobre a sociedade. Hoje você e eu vivemos no chamado período da pós-modernidade. Pasme você. Todo esse período, todo esse momento, toda essa experiência produz em mim e produz em você e vai produzir em todos nós, porque no meio onde estamos inseridos, iremos ser impactados com essa vivência do ambiente e isso vai gerar em nós forma de pensar, forma de agir e forma de aplicar pensamentos e ações naquilo que fazemos. E a hermenêutica, os escritos, a formatação doutrinário-teológica, tudo aquilo que nós produzimos é impactado, então, por esse momento. Esse Zeitgeist, ou Zeitgeist, ele significa basicamente um conjunto de clima, de momento, tanto intelectual, quanto sociológico, quanto cultural, de uma macro-região, de uma grande ou pequena região, e ele vai alcançar uma abrangência em todo um período histórico com características especiais que vão determinar, que vão delimitar, que vão direcionar a forma com que esse tempo foi escrito. Vale lembrar que a hermenêutica vai também auxiliar você e vai me auxiliar para entendermos que muitos dos ensinamentos bíblicos, eles são atemporais. Ora, professor, você está dizendo então que esse Zeitgeist, ele traz uma influência de espírito de época, mas a Bíblia, ela é atemporal, ela não sofre esse peso de influência, não disse isso. Ela sofre sim peso de influência, mas não em todos os seus ensinos, não em tudo aquilo que foi postulado. Daí um exemplo, quando nós lemos escritos como escritos paulinos e olhamos para o texto e dizemos, mas Paulo, quando escreveu sobre esse tema específico, ele estava querendo dizer para as pessoas daquela época e nós não podemos aplicar para a nossa época. A aplicação dos princípios da palavra de Deus, que é uma palavra que não volta vazia, ela é atemporal. Nós iremos para entender na academia, na análise textual, a forma com que aquilo foi escrito e foi produzido. Daí a importância deste primeiro termo. E o segundo termo, chamado Sitzenleben, ele não é muito parecido
com o que fora agora há pouco apresentado, você vai perceber que esse termo ele traz para nós um entendimento particular dizendo sobre a configuração da vida do indivíduo. Ele é um termo um pouco mais pormenorizado. O primeiro trata sobre o espírito de influência da época, aquilo que está conduzindo toda a vivência da sociedade, e o segundo vai trazer uma visão um pouco mais particularizada para a vida do indivíduo. Daí nós poderíamos, por exemplo, tentar dizer sobre a vida de um dos profetas, Jeremias. Como era o Sitzenleben de Jeremias, como Jeremias vivenciou o período do cerco que Jerusalém sofreu mediante os caldeus, os babilônios que ali chegavam. Ora, como Paulo vivenciou o seu Sitzenleben quando ele ainda estava em Tarso, quando ele ainda fazia parte do Sinédrio, ou seja, tudo isso para nós vai trazer aí bom entendimento e vai permitir que o nosso arcabouço de conhecimento, o nosso cabedal de entendimento, ele venha a ser bem assistido, venha a ser bem recheado. Repito então, ambos os termos, você já os está conhecendo, terá depois a referência material para que possa guardá-los e entendê-los. Então vamos juntos, caminhando no conhecimento dessa disciplina e nós vamos construir uma boa base. Forte abraço para vocês, até logo, até nosso próximo encontro.